Jesus, nosso mestre e irmão maior. Mãe Santíssima, Mãe das Mães, nós te agradecemos, principalmente a nosso Pai, de dar essa oportunidade da nossa vida aqui nesse planeta. Nós te agradecemos por tantas bênçãos e por essa oportunidade de crescimento, né? E essa tecnologia que veio, de algum modo, nos auxiliar, né? De algum modo, não, está sempre auxiliando, né? A gente sabendo lidar com ela sempre por bem. E que possamos, em pensamento, em vibração, ajudar, vibrar por esses irmãos que estão em provas e expiações aqui na Terra, como todos nós, né? Que seja bem proveitoso esse estudo de domingo, né? Agradecemos por essa oportunidade e todos os amigos que vêm em nome de Jesus, em nome de Deus, nos auxiliar, nosso mentor, nosso anjo de guarda, né? E que possamos aprender a cada dia, com cada situação, né? Que nem sempre as situações grandes são necessárias para a gente aprender alguma coisa. No dia a dia sempre aparece os momentos de aprendizado, né? Para isso estamos aqui. Damos graças a Deus por essa oportunidade e assim pedindo essa permissão a Deus de iniciarmos esse estudo que tem feito tão bem a nós. Que a paz de Deus esteja com todos, que seja um domingo de paz e harmonia para todos os lares. Também aos nossos irmãos desencarnados, que estão desencarnando com essa pandemia, que as vibrações que sejam acolhidos, amparados pelos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Graças a Deus. Deus. Viva Jesus. Nosso tema de hoje, na palavra e na ação. Continuando aquela obra de Emmanuel, muito interessante e boa da gente refletir. Sempre traz muita coisa boa para a gente, para que a gente possa repensar na nossa vida, nos nossos atos, né? E o texto começa da seguinte forma: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Escrito por Paulo para os Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. E Emmanuel continua aqui embaixo. Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Só nessa primeira frase aqui, nós já observamos o quanto essa frase parece com a gente, né? A gente tem, quando entra na doutrina, principalmente, já começa a se achar um seguidor fiel de Jesus. Já começa a se achar um cristão dedicado, fiel. Mas será que a gente realmente está sendo esse seguidor de Jesus? A gente está realmente colocando na prática aquelas coisas que Jesus tanto nos chamou a atenção, amar o próximo, respeitar, ajudar quem precisa. E Emmanuel continua. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. O quanto é bom a gente se atentar a cada uma dessas palavras, a olhar a responsabilidade. Quando eu digo que sou cristão, quando eu me declaro um seguidor de Jesus, quando eu afirmo que sou um seguidor do Evangelho, responsabilidade que eu tenho de estar com isso nas mãos. E continua: se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. Olha, nós fazemos isso no nosso dia a dia, pessoal. O quanto a gente, se for parar para observar, o quanto a gente deixa a desejar nas nossas ações, né?
Nós somos seguidores de Cristo, lógico, nós estamos procurando nos melhorar, estamos tentando brilhar mais, mas a gente coloca realmente na prática diária aquilo que a gente está se propondo quando se intitula cristão, como se intitula, quando se intitula Filho de Deus, Pai, Criador, né? Então, é imprescindível assim, saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que atormentam a marcha. E a gente vê no dia a dia o quanto a gente realmente precisa estar forte para seguir esses ensinamentos de Jesus, o quanto a gente precisa estar preparado para isso, porque as dificuldades, as sombras, elas estão em toda esquina, em todo lugar. As tentações estão a todo momento nos rodeando, nos chamando para aquele caminho de portas largas que a gente tanto cita nos nossos estudos, né? Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus, para que aprendamos a raciocinar e a servir com Ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? E aí a gente observa quantas vezes a gente se deixa levar pelas intuições, pelas manifestações dos nossos irmãos, quando começam a criticar, a julgar, sem ter uma noção real do que rolou por trás de determinados assuntos, determinadas atitudes. Nós não sabemos por que uma mãe maltrata um filho, não sabemos por que uma mãe jogou o filho no lixo, não sabemos, tem tantas as razões. Então, quem somos nós para poder ficar julgando? E a gente, quando o outro começa a julgar, a gente começa a também entrar na mesma pilha. E o que que acontece? A gente vai estar vibrando junto, vai estar concordando, vai estar emanando aquelas energias indesejáveis, né? Há quem nos chame a contemplação das chagas e cicatrizes alheias. Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação, cada dia no nosso trabalho, no nosso lar. Quantas vezes a gente é chamado a atenção por essas situações de desavenças, de brigas, de rixas que são criadas, e a gente tem que estar realmente com esse evangelho afiado dentro do coração para que possamos colocar na prática. É essa a prática do dia a dia. É aquela atenção que a gente tem que ter, aquele orar e vigiar que a gente já tem falado tanto, né? Então, nós somos tentados ao revide por ofensas inesperadas. Olha como tanta coisa que bate em cheio com a nossa atitude do dia a dia. Nós sofremos preterição e calúnia, apodo e perseguição. Preterição, no caso, a gente sofre desprezo, né? Esquecimento. Calúnia, apodo seria ironia, né? Pô, quantas vezes a gente é ironizado quando a gente procura manifestar nossos sentimentos, os nossos pensamentos, né? Então, padecemos íntimo desencanto ou desgosto e angústias no tempo familiar? Outra pergunta bem interessante, né? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando para o bem de todos entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a ira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Bom, pessoal, aqui
Esse texto é bem chamativo, é por isso que eu comecei fazendo uns comentários lá no início, porque se a gente for tirar um tempo para analisar a fundo cada uma dessas palavras, eu escrevi aqui várias páginas, não teria como apresentar isso hoje, porque são tantas as informações que vêm que fica se torna um estudo muito longo. Então vou tentar resumir aqui um pouco e à medida que eu for resumindo aqui, vocês podem também dar a opinião de vocês, tá? Precisa esperar lá para o finalzinho, não. E na palavra e na ação. Então, começando aqui, tudo o que fizerdes, seja na palavra, seja na ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, estando por ele, graças a Deus Pai, né? Esse capítulo aqui, essa epístola de Paulo, ela incentiva a comunidade cristã de Colossos a permanecer em Cristo, né? A permanecer na fé, porque naquela época, assim como hoje, não era tão fácil as coisas. As pessoas viviam numa vida de constante conflito. E por incrível que pareça, o evangelho daquela época está sendo tão atual ou mais para nós mesmos, porque a gente observa hoje o quanto nossa vida de uma forma geral, vive em conflito, né? Em desavença. Então, Paulo chama a atenção dos cristãos daquela época, e dando as dicas do que eles precisam fazer para se melhorarem, para seguir o Cristo. Então, Paulo começa aqui: deixai a ira, a maledicência, a palavra torpe da vossa boca, não mintais uns para os outros, despojando-vos do homem velho com todas as suas obras. Olha, ele escreveu isso há mais de 2000 anos, né? E hoje nós ainda continuamos procurando interpretar, e se a gente parar para analisar, é uma cópia fiel da nossa vida hoje, né? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente se deixa levar pela ira, pela maledicência, palavras impróprias que saem da nossa boca, aquela coisa, o que sai da boca é o que está cheio o coração, né? E a gente continua com tudo isso impregnado aqui dentro. E com todas, né? E chama atenção para a gente se desfazer do homem velho que ainda continua dentro de nós. E hoje, depois de 2000 anos, nós continuamos com esse homem velho incrustado aqui dentro, continuando com ele aqui a fazer o que não deve. A gente vive tentando expulsar, jogar para fora de nós, mas a gente está conseguindo fazer isso. Olha como a gente percebe a dificuldade que é. E ele continua: revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de modéstia, de paciência. Vamos colocar isso para nós. Qual é a paciência que a gente tem para entender, para compreender, para aceitar o próximo, para perdoar, né? Qual é a modéstia que nós temos quando nós fazemos alguma coisa útil ao próximo, quando a gente quer fazer uma caridade, quando a gente quer ajudar alguém, será que a gente está querendo ajudar realmente porque o nosso coração está pedindo, ou a gente está realmente procurando se aparecer na mídia ou algo desse tipo, né? Exigindo que o nosso nome conste lá como benfeitor daquela obra. Então, são tantas as coisas que ainda continuam dentro de nós e a gente não se dá nem conta às vezes, né? E continua Paulo: perdoando-vos mutuamente. Olha, será que a gente já parou para pensar nisso? Perdoar o próximo, perdoar a nós mesmos pelas nossas falhas, porque às vezes a gente perdoa o próximo, até com uma certa facilidade, mas a gente comete cada falha e no futuro, quando a gente descobre, é difícil perdoar a nós mesmos também. Fica com aquela mágoa, aquela raiva dentro da gente, porque a gente fez aquela coisa que não deveria fazer e fica remoendo aquilo por muito tempo. Então, são tantas as coisas que nos chamam a atenção num pequeno texto desse, e a gente não se
dá conta disso, né? Então, a palavra do Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. E conclui com a frase que a gente já repetiu lá em cima. E tudo que fizerdes, seja na palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Olha como a gente tem o que discutir, o que falar sobre um pequeno tema. E sobre o texto, nesse sentido, Emmanuel reflete que não basta se dizer cristão, não basta simplesmente se dizer um cultor do Evangelho, um seguidor do Evangelho. É necessário, antes de mais nada, a compreensão intelectual, mas também a prática. Quer dizer, não adianta nada eu compreender tudo, entender tudo, dizer que sou um seguidor do Cristo, pregar o Evangelho em todos os lugares que eu vou, em todas as situações, e não colocar isso na minha prática do dia a dia. Eu mando o outro fazer e não faço. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso, a gente ouve tanto isso aí, né? As pessoas adultas com essas frases, quando deveria ser o contrário. Faz o que eu faço, mas se o que eu faço está certo? Então, aquela situação de Santo Agostinho que chama a atenção da gente a cada dia, observar qual foi a nossa atitude do dia, o que que a gente errou, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente precisa fazer para aperfeiçoar um pouco mais o nosso conhecimento, né? O cristão, ele se identifica pela vivência, pelo exemplo, aquela coisa, quem é, como se identifica o espírita, pelo esforço que ele faz em se melhorar no dia a dia, em se melhorar a cada dia. Dessa forma, o cristão é identificado pelo que ele executa, pelo que ele faz no dia a dia. Então, continua Emmanuel, como tal, torna-se anúncio vivo da bondade e do amor de Jesus. Ou seja, aquele que realmente procura viver, procura colocar na prática aqueles ensinamentos, aquela vivência que Jesus deixou para a gente, ele, de certa forma, se torna um anunciante da bondade, um anunciante do amor, anunciante da fé, né, em Cristo Jesus. E ao aceitar o Cristo, o cristão assume compromissos devendo agir como se fosse seu representante fiel. Olha como nós nos comprometemos, né? Para a gente assumir, aceitar que é cristão, assumir esse compromisso, tem que agir como representante fiel de Jesus. E como Jesus agia? A gente tem que parar para observar isso, né? Como é que nós estamos agindo? Nós estamos realmente seguindo aquele ensinamento do Mestre, né? As exortações do apóstolo tornam-se atuais, uma vez que nós ainda somos cristãos sem Cristo. Olha o quanto isso é interessante, né? Somos cristãos, mas ainda não estamos com Cristo colocado dentro de nós realmente, né? E nosso proceder em nada ou quase nada reflete o mestre, né? São poucas as ações nossas que realmente demonstram que nós estamos seguindo o mestre Jesus. A gente observando no dia a dia quantas falhas a gente comete, coisas que aparentemente poderiam ser simples, mas que no fundo não são. A gente se pega em cada atitude que não tem nada a ver com ser cristão. As raivas que a gente sente no dia a dia, a dificuldade de perdoar, dificuldade de compreender, dificuldade de aceitar. Ou seja, nós estamos num mundo, no planeta, em que está começando a fazer uma transição para um mundo de regeneração, e essa dificuldade se torna, de certa forma, maior, porque as dificuldades são grandes que surgem a cada dia, aprofundando mais os empecilhos do caminho da nossa jornada. E a gente se depara com tudo isso, com todas essas dificuldades de encarar essas situações. Então, qual a dificuldade maior para a vivência evangélica, né? Consiste principalmente na dificuldade que nós encontramos de
nos despojar das imperfeições, porque essas imperfeições, elas continuam latentes dentro de cada um de nós. O orgulho, a vaidade, o egoísmo. Nós até pensamos que já nos desfizemos disso tudo, mas no fundo não. Se a gente parar para se atentar a isso, são tantas as falhazinhas que a gente comete no dia a dia, né? E precisamos realmente estar atentos àquela coisa, orar e vigiar, e é constante. Não é só no dia que a gente está estudando o Evangelho, não é só no dia que a gente está com uma dificuldade, ah, não, vou me preparar, colocar Jesus dentro do meu coração e vou ficar vigiando, vou ficar orando. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer diariamente. Vigiar principalmente os nossos pensamentos, como a gente já tem discutido isso em estudos anteriores. Os nossos desejos, que muitas vezes nós achamos que é o melhor para nós, e que no fundo, se eles não aconteceram, é porque na verdade não era o melhor para nós. E a gente não se atenta a essas situações, né? Então, contudo, é do nosso interesse buscar os ideais superiores através da progressão espiritual. A gente procura estar sempre crescendo, estar sempre evoluindo, né? E para isso tudo é necessário aquele exame minucioso que a gente acabou de falar. É necessário aquela autoanálise do comportamento, observar nossos passos no dia a dia, avaliar nossas emoções. Olha, são tantas as coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa lutar para conquistar dentro de nós mesmos. São virtudes que, assim como as virtudes más estão dentro de nós, as boas também estão. E a gente não procura muito trabalhar essas virtudes. Elas precisam ser ativadas, ser revividas todo dia para a gente poder evoluir moral, espiritualmente, intelectualmente. Então, nesse trabalho, estabelece uma integração entre ensino e a prática, sentindo no íntimo tudo quanto o Evangelho preceitua como orientação que estabelece a trajetória segura ao espírito imortal. Por isso, é necessário esse exame, esse cuidado, né? No trabalho, se estabelece a integração entre o ensino e a prática, sentindo no íntimo tudo quanto o Evangelho preceitua como orientação que estabelece trajetória segura para ao espírito imortal. Então, Emmanuel continua aqui. Sem isso, dificilmente ou até mesmo impossível raciocinar e servir com Jesus. Ou seja, se a gente não observa todos esses pequenos detalhes, como a gente vai ser aquele seguidor de Jesus? Como a gente vai se portar diante desses ensinamentos, colocando isso na prática? Assim, se já pregamos o amor, o que a gente precisa fazer? Precisa praticar na forma da caridade, né? Se anunciamos a misericórdia, a piedade deve ser a fonte principal nossa, de nossas ações, a nossa tônica de ações. Se falamos de integridade moral, a honestidade deve estar em primeiro lugar para cada um de nós. Então, aquilo que eu prego, aquilo que eu ensino, ela tem que estar viva dentro de mim, tem que estar latente dentro de mim, né? Seja onde e como for, buscar sempre o lado luminoso das criaturas. Olha, a gente olha para os outros, só em olhar assim a pessoa, principalmente alguns espíritas tipo eu, maldosos, né? Que olha para a pessoa assim e já sabe que a pessoa é mal ou ruim, ou boa. Olha, isso é fácil a gente fazer isso, né? De julgar. Quantas vezes a gente faz isso? Quando a pessoa chega perto da gente, com aquela energia pesada, nossa senhora, tá assim por quê, né? A gente julga logo, não e procura olhar só o que está de ruim naquela pessoa. Não procura ver que todos nós temos o lado bom também dentro de nós. Por mais perverso que a gente seja, por mais que maldoso, mas dentro de nós está latente o amor, porque nós somos filhos do Criador e o Criador não criou o mal. A gente já viu em outros estudos, né? Então, nós não somos o mal, mas nós temos um pouco do mal dentro de nós e precisamos o quê? Exatamente trabalhar
essas diferenças. Procurar ver a parte de luz que está dentro de mim, mas também do próximo. E a gente não se atenta muito a isso. A natureza inferior do homem terreno leva-o sempre à similitude, a destacar o lado sombrio das pessoas e aquelas coisas mais ruins. Então, é tendência nossa procurar ver o que está de ruim com o outro, mas não procurar ver o que tem de bom com o outro. E é nossa atitude do dia a dia, é o que a gente tem que fazer para se melhorar. Então, diante de situações infelizes, se não houver possibilidade de ação mais direta, a gente tem que contribuir com boas vibrações, com preces salutares, construir entendimento, construir a paz, construir a harmonia, né? A gente usa muito as frases de São Francisco de Assis: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Mas nós estamos fazendo por onde colocar isso dentro de nós realmente? É? Onde houver trevas que eu leve a luz, onde houver tristeza que eu leve a alegria. Então, a gente ora e coloca isso na nossa vida realmente. O exercício das lições evangélicas incorporadas à vida nos mais diferentes aspectos é uma necessidade para capacitar e dar segurança ao espírito em trajetória de conhecimento. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, são frases de Emmanuel na complementação do que ele escreveu lá em cima, né? Os ensinos do mestre, neste sentido, foram inúmeros. Então, tudo que Jesus deixou para nós com relação a isso, se a gente for pegar o evangelho e for procurar, são tantas as coisas, né? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha, a pergunta de Jesus. E hoje, naquela época, e hoje ela continua tão contemporânea que a gente nem se dá conta. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Nós sabemos o que fazer, sabe? Conhecemos a palavra, conhecemos o evangelho, mas nós praticamos isso. Se a gente pratica, então bem-aventurados seremos nós, né? Então são essas coisas que a gente não se está atento a todo momento para avaliar, para procurar se melhorar. Então, o cristão deve, pelo trabalho contínuo que faz consigo mesmo, estruturar-se em conduta espontânea, natural, e para isso necessita cuidar mais do espírito do que das aparências. Agora, a gente se preocupa em cuidar do espírito. A gente está sempre, estou sempre fazendo esses questionamentos, porque no fundo, essas chamadas de atenção são para nós mesmos. O que que nós fazemos para cuidar da alma, para cuidar do espírito? Eu sei que eu tenho uma alma imortal, um espírito imortal. Eu sei que a minha vida vai continuar depois. Mas eu estou me preparando para isso. Quer dizer, esse preparo é um preparo diário nosso, né? E a gente não se dá muita conta. Então, o Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, tem levado à reformulação do nosso modo de ser. Desde quando nós entramos nessa doutrina, procurando estudar, procurando entender, ela tem nos ajudado a melhorar, tem nos dado força, tem nos dado compreensão, e nós temos agido dentro dessas conhecimentos que a gente tem adquirido no dia a dia, né? Então a gente continua a alimentar os vícios, as paixões degradantes, pensamentos de ordem inferior, pensamentos de ódio, de vingança e melindres, vivendo descomprometidos com a doutrina escolhida. Então, a gente continua ainda colocando tudo isso na nossa vida, ao invés de nos melhorar. Então, essa doutrina tem nos ajudado nesse sentido de rever essas situações dentro de nós, porque, que a gente queira ou não, elas estão dentro de nós, estão precisando só de um cutucão para ser ativada. A raiva, o ódio, a maledicência, a vingança, elas continuam latentes aqui dentro, porque no dia que eu não tiver mais nenhum desses sentimentos, eu já não vou ter necessidade de estar nesse planeta. Enquanto eu estiver por aqui, eu tenho que ir trabalhando. Uma encarnação, eu estou melhorando os meus instintos selvagens de ódio, estou melhorando meus instintos selvagens de vingança,
já me preparei mais, já comecei a perdoar. Então é um caminho lento, mas a gente precisa ter essa atenção para continuar na nossa caminhada. Então, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Né? Mateus escreveu isso para chamar a nossa atenção, que a gente precisa estar com a nossa luz brilhando. Né? E não basta nos dizermos cristãos, é preciso patenteá-lo na vivência. Então, resumindo aqui tudo que a gente já falou, não basta apenas a gente se dizer cristão, mas sim procurar na nossa vida aqueles ensinamentos que Jesus colocar na prática do dia a dia, tudo aquilo que o mestre trouxe para nós. Né? Então, pessoal, a minha reflexão de hoje se baseia nisso. Né? Espero que ela realmente venha a abrir mais nossos horizontes para a compreensão da vida, para a aceitação das verdades que surgem no nosso dia a dia, o enfrentamento das dificuldades que a gente tem que enfrentar todo dia, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso trajeto e na nossa vida em si, né? Que possa realmente o Cristo estar dentro de cada um de nós, fazendo a gente brilhar a nossa luz, fazendo com que nossa luz vá para cima do alqueire, para que ela possa realmente iluminar as pessoas que estão em minha volta. Para isso, eu preciso realmente trabalhar essa melhoria dentro de mim, fazer essa autoanálise necessária para cada um de nós. Que a paz esteja com todos nós. Ontem a gente conversando sobre um grupo aqui, e aí me chamou a atenção a palavra de hoje, completando, lembrando as de ontem, né? Onde um amigo nosso falou o seguinte, que Divaldo mesmo fala que nós estamos, como a gente está nesse mundo de regeneração, né, o início, aí eu fiz a pergunta, né, sobre essa questão, que ponto nós estamos, então? E aí ele falando, né, que Divaldo fala que a gente passou da meia-noite, né? Então a gente está na madrugada. Então é sinal que a gente já avançou um pouquinho, mas quer dizer o quê? Que temos muito, né, a caminhar na questão do benfeitor, né? De sermos um benfeitor, de cumprir, né, os ensinamentos de Jesus que nos ajuda nessa caminhada, né? Ele apenas os ensinamentos de Jesus é o quê? Para ajudar a gente a caminhar nessa nossa evolução espiritual, né? E como pessoa, né? Como humano. Então, eu acredito que a palavra de hoje tem muito a ver também com esse complemento, né? Essa situação do estudo de ontem. E eu lembrei, nesse momento, que é difícil aplicar a palavra de Jesus no nosso dia a dia, mas é um exercício contínuo que temos que fazer. E eu acredito que tudo começa da família, né? Dentro de casa, essa prática do dia a dia. E aí se estende pela nossa vida, né? Afora, pelo trabalho, enfim, na comunidade. E é isso, né? A gente tenta fazer o que. Ainda bem que a gente tem o nosso grande mestre, nosso grande orientador, que é Jesus, né? É verdade. Está aí latente aí para nos ajudar na hora que a gente cai, e está sempre na busca, tem aonde a gente se segurar, né? Para se levantar novamente. A gente tem o conhecimento, né, espírita, né, sabe o que é certo e o que é errado, mas ainda deixamos passar as oportunidades que aparecem, né? Aliás, a nossa vida, né? No dia a dia, com o nosso, como é, o mais próximo, né? Muitas vezes a gente deixa de passar, deixa de fazer. E depois aquilo é cobrado na nossa consciência, né? Poxa, eu poderia ter feito isso.
mas na hora passou. Ou então eu poderia ter ficado calada e não falar nada, né? E aquilo também a gente vai acabar falando, né? Então a gente ainda tem que batalhar muito, né? A gente ainda tem que ler muito e estudar, né? Não é ler, é estudar, né? Assim, o Evangelho para aquilo ser um passo normal dentro da nossa vida diária, né? Tanto com o mais próximo, como com os de casa, como os da rua, né? O que a gente vê também na rua, né? Como estamos vendo aí tanta coisa difícil, né? Então, orar e vigiar é sempre o nosso, tem que ser sempre o nosso lema, né? Porque a gente está sempre deixando passar as oportunidades, porque às vezes não são nas grandes coisas, nas pequenas coisas a gente já deixa passar e não bota em prática, né? Nas pequenas coisas, né? Já deixamos passar. É verdade. Então a gente tem que orar e vigiar mesmo, né? À noite fazer aquela reflexão, como é pedido, né? Para ver o que a gente está fazendo de tão errado, né? E aquilo, geralmente, muita coisa vem cair no nosso corpo, né? Porque a gente não seguiu aquilo que deveria seguir, depois vem a cobrança, vem aquele mal-estar, né? Quantas pessoas que depois ficam com a cabeça, né? Vem aquilo na cabeça e passa um dia aborrecida, né? Porque não respondeu direito para o seu filho, ou para o seu esposo, para a pessoa mais próxima, né? Então, vamos continuar É estudando verdade. e procurando botar em prática, né? Que é o principal. A gente ouve muitas coisas, né? Inclusive, me fizeram 2 vezes a pergunta se eu sou cristão. Eu simplesmente eu respondi que não. Por quê? Falta muita coisa para mim ser um cristão. E lembrando um vídeo que eu assisti, a pessoa entrou numa casa espírita, chegou lá, renovou suas energias, e na saída, o obsessor que estava com ela quis se aproximar e não conseguiu devido à condição positiva na qual ela saiu da casa. Aí, poxa, não... Aí chegou para o outro obsessor e falou: poxa, eu não estou conseguindo me aproximar. Aí, calma, calma. Daqui a pouco você vai conseguir. Essa pessoa que saiu da casa espírita com a energia renovada, quando deu 10 passos, levou um esbarrão de uma pessoa e essa pessoa começou a xingar. Ah, tá me esbarrando, não sei o quê. Aí o outro obsessor falou: não falei, ó, viu? Já abaixou a vibração de novo. Então, o que acontece? Somos nós no dia a dia. A gente vai para dentro de uma instituição cristã, né? A gente recebe passos, ouve a palavra, participa do debate, tudinho, mas chega lá na rua, na hora de pôr em prática, infelizmente, nós ainda não temos esse comportamento. Né? Não conseguimos colocar em prática que nós aprendemos. Então, simplesmente a gente tem que dizer: não sou cristão, porque ainda não estou em condições de pôr em prática tudo aquilo que eu aprendi. Na rua, às vezes até a pessoa te vê como uma pessoa boa, uma pessoa maneira, mas dentro da sua casa você solta o seu eu, você é aquela verdadeira praga, né? Assim, esse cara aqui em casa é um inferno, mexe com tudo, provoca todo mundo, tudo. Aí chega do portão para fora é outra pessoa. Né? Então o que acontece? Nós temos uma máscara que nós ainda não conseguimos tirar, entendeu? Então, como é que nós vamos falar que nós somos cristãos se nós ainda temos essa deficiência? Né? É fácil ser cristão? Não é fácil, não. É muito difícil ser cristão. Então, a gente não deve sair falando: ah, eu sou cristão, e bater no peito, eu sou cristão. Nós estamos sendo o quê? Usando a hipocrisia, nós somos falsos conosco mesmo, porque a Deus a gente não consegue enganar. Porque está na nossa aura, no nosso corpo espiritual, tudo que nós fazemos.
nós vamos enganar quem? Estamos enganando a nós mesmos, entendeu? E os irmãos lá de cima estão vendo o nosso comportamento, vê como é que nós estamos. Trabalham nos ajudando por caridade, por amor ao próximo, eles estão em melhores condições, então eles estão sempre nos ajudando, mas nós precisamos trabalhar melhor as nossas posições, nosso comportamento, para quem sabe daqui a uns séculos, né, vamos dizer assim, sendo modesto, a gente possa nos dizer que hoje eu sou um cristão. Isso. A gente hoje chegar e falar que é cristão. É complicado. Nós ainda temos muito que caminhar, nós temos muito que aprender, entendeu? É difícil, sim, é difícil ser cristão. Então, é isso que eu tenho que dizer. É verdade. Mas é aquela coisa, a gente, é o que foi chamado a atenção aqui. Essas observações são para que a gente realmente se cuide e passe a vigiar com mais segurança, né? Mais frequência, né? Nem segurança, é mais frequência. A gente se vê muitas vezes essa vigilância que a gente tanto chamada a atenção, se a gente observar basicamente todos os estudos que a gente tem feito aqui, tem surgido essa oportunidade do vigiar e orar. E a Isso aí. gente é exatamente a chamada de atenção para que a gente se atente mais a isso, se torne mais vigilante do que o que a gente já procura ser, né? Igual ao esforço que nós estamos fazendo, é a nossa caminhada. Ninguém aqui ainda é perfeito, ninguém ainda atingiu um patamar onde se possa se dizer livre desses males que ainda estão dentro de nós, mas o que importa é o esforço que nós estamos fazendo no dia a dia para corrigir esses pequenos detalhes, né? Mas uma coisa eu posso garantir. Hoje, eu posso dizer que eu dei um passezinho. Eu estou melhor hoje do que ontem, com certeza. Mas ainda falta muito. Estou melhor um pouquinho. Que antigamente eu só queria saber de sair para bebida, para fardo. Hoje eu já botei um freio em muita coisa. Isso eu posso dizer. Se eu xingava 10 vezes, hoje eu estou xingando 2 vezes, 3 vezes. Isso aí eu posso ter falar sobre isso, né? Porque meu comportamento de hoje é bem diferente de ontem, mas e falta muito. Ah, isso é verdade. A gente tem muito que fazer e trabalhar ainda dentro de nós. Não é dentro do próximo, não, é dentro de nós mesmos. Sim, Somos aprendizes, né, Genésio? É Do verdade. cristão, né? Então, nós estamos aí na escola. é isso aí, não pode sair da escola, senão estão correndo com o meio de campo. E aí, como a Ah, dona Gilda falou, né, sobre a questão de vigiar e orar e as questões. Quando eu leio um texto bíblico, né, fica muito vago às vezes. Bom, é bonito e tal, a gente sabe o que tem que fazer, mas aquilo parece que ficou ali e daqui a pouco volta aquela vibração negativa, igual o Sinésio falou do rapaz lá, né? Então, a necessidade da gente realmente se aprimorar os conhecimentos intelectual, como o Laércio falou, nas nossas literaturas, né, espírita, isso nos ajuda muito a perceber a cada dia, cada livro que a gente lê, isso vai fortalecendo, né, os nossos pensamentos, vai mudando, como a Genésio falou, vai lapidando, né, o nosso cérebro. E isso é o que vai ajudando a gente a ser um cristão, né, Sinésio? Isso. Ser um aprendiz de cristão. E aí, vamos lá, né? Quem sabe? O nosso objetivo é ser um cristão, né? O que acontece? Nós estamos num trabalho de luta conosco mesmo, renovação. E o nosso cérebro ele é moldável. Quando nós colocamos conteúdo novos, saudáveis, propósito, nós temos que ter propósito. Nós não podemos falar da boca para fora, porque é bonito falar, porque no livro X, no livro B, fala aquelas mensagens lindas, maravilhosas, para falar por falar. Isso
É normal. Mas o nosso trabalho é mudar por dentro, modificar, renovar, como falou no estudo. O homem velho, ele precisa, ele tem necessidade de, aos poucos, isso desaparecendo. É de uma hora para outra, é no estalo de dedo, é em uma semana, em um mês, em um ano? Lógico que não, mas se nós não fizermos esse trabalho de milímetro a milímetro, essa caminhada que nós precisamos fazer, milímetro a milímetro, nós não chegamos aonde nós precisamos chegar, que é um homem de bem, e depois um espírito puro. Por quê? Nós temos muitas imperfeições ainda para ser trabalhada, mas nós temos que modelar o nosso cérebro com coisas saudáveis. Bem, o Sinés deu um exemplo aí. Eu bebia, mas já não bebo mais. Meu cérebro está modelado que eu não posso mais, não faz mais parte da minha vida. Já descartei, é apenas um vício. Nós só temos um vício para vencer? Não, são muitos os vícios. Mas o que é que nós vamos fazer? Cada um desses nossos vícios, nós vamos trabalhando, afastando aos poucos. Quando vem um pensamento, digamos assim, eu vou dar um exemplo. Vem um pensamento de falar da vida alheia, que é uma coisa que todos nós temos, que é um vício da humanidade. A gente fazer o quê? Não adianta, o que, que eu vou ganhar com isso? Analisar, o que, que eu vou ganhar com isso? Se eu falo do seu Laércio, eu não vou ficar melhor nem pior do que ele. O que eu posso ganhar dele é uma energia negativa que eu vou emitir para ele, ele está de boa lá, fazendo as orações, as preces dele, ele vai voltar para mim. O que, que eu ganhei com isso? Prejuízo. Só quem se prejudicou foi eu. Então, nós temos que fazer assim, um trabalho de dentro para fora. E aí, nosso cérebro vai entender que nós não queremos mais isso. Nós não precisamos mais do cigarro, nós não precisamos mais estar falando da vida alheia. Mas isso não é de uma hora para outra. Vai ter momento que nós vamos cair, sim, e não vamos ficar tristes. A gente sempre fala isso nesse estudo para a gente não achar que são santos. Nós não somos santos, nós não somos, nós estamos ainda com muita dificuldade na nossa caminhada. Mas essas dificuldades aparecem para a gente trabalhar. Cego é aquele triste, é aquele cego que ainda não se enxerga, que tem o que fazer, que tem que trabalhar, que acha que já está bom, já está mil maravilha e que realmente não está. Mas nós não, nós já estamos em condições de estudar o Evangelho, os ensinamentos de Jesus e entender que nós precisamos mudar, transformar. E essas transformações, elas vão ser repetitivas. Uma hora nós vamos passar no teste, outra hora não vamos passar, vamos fazer o que aconteceu com o exemplo do cinécio, que vai esbarrar, a gente vai baixar a vibração. Vai, é normal, gente, não fica triste. O problema não é baixar a vibração, o problema é você ficar com a vibração baixa. Caiu, levanta, sacola a poeira, vamos em frente. O que é levantar? Ergue a cabeça, pede força a Deus nas suas orações e entenda que aquilo dali foi um aprendizado. Ali, aquela situação deixou para nós uma situação. Porque na leitura do estudo de hoje está falando das palavras. As palavras, elas têm força. As palavras, elas têm uma tonalidade. Então, nós temos que nos educar por dentro, educar o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração, para que essas palavras saiam mais saudável, mais amável, mais carinhosa. E aí nós vamos fazendo transformação de dentro para fora. Não é ler um livro aqui e achar que aquilo está tudo bonito, maravilhoso. É para o autor, é para o Espírito que editou e nós. O nosso trabalho. O trabalho ele tem que ser feito de dentro para fora. E se nós caímos, se nós vai fazer parte, faz parte, vai acontecer, não é nada fora do normal, porque nós estamos no planeta de prova e expiação. Nós não podemos ficar de braços cruzados, achando que somos imperfeitos, que não vamos ficar bem, e que não vamos melhorar, que não tem necessidade de trabalhar, que já está bom assim. Como a gente vê, muita gente alienada por aí. Tem gente que nem sequer cai na realidade do momento que nós estamos passando e da necessidade da transformação. E isso nós já estamos entendendo. Então, faz parte, sim. Nós somos cristãos? Somos, pode ter certeza, Sinésio. Vamos rever esses valores aí, que esse valor já não está nada legal para nós. Nós somos cristãos imperfeitos, numa luta incessante para acertar, mas ainda não acertamos. Mas nós vamos chegar lá, Sinésio. Pode ter fé em Deus, pode confiar no trabalho, no bem, no Evangelho de Jesus, mão dada, estamos juntos.
e nós vamos chegar lá porque nós vamos precisar dessas experiências de quedas, de imperfeições, para que nós possamos nos fortalecer, que é nas quedas que a gente fortalece. Se a gente só acerta, a gente acha bam, 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 acha que é melhor que todo mundo, acha que, ó, não precisa melhorar nada, mudar nada, está tudo bem, estamos acertando em tudo, mas aí vem a lei e diz para nós, não, vocês não estão nesse patamar ainda, vai cair, vai experimentar o que é cair, para quando o seu colega cair também, seu irmão, você ter um olhar de caridade e ver que vocês não estão lá na frente. Entenda que nós estamos na luta, mas nosso objetivo, nosso foco é acertar. Se errarmos, vamos tirar dali um aprendizado. Mas Deus, ele conta com o esforço de cada dia, de cada um de nós, como filho de Deus, como irmão de Jesus, como um espírito em luta, em prova e expiação, na oportunidade da reencarnação que nós estamos aqui vestindo desse corpo de carne que Deus nos ofereceu para o nosso progresso, ele conta com um esforço mínimo, nem que seja mínimo. Não vamos ficar tristes, não. Às vezes a gente fica até triste com o nosso erro. É até normal. Mas aquela tristeza sirva de incentivo para vencer. E amanhã, quando aquele mesmo problema aparecer, a gente entender, nossa, já tenho experiência do anterior, então eu vou ficar melhor, vou saber se eu me saio melhor desse problema. Ou seja, e aí nós vamos criando experiência, resistência, e um dia nós vamos entender que aquilo dali fez apenas parte do nosso passado, mas que foi necessário, porque o nosso cérebro, ele é moldado, ele vai, mais uma vez, já falei 3 vezes, que é bem fixado na nossa mente, ele vai entender que esse homem, e sabe, que nós acabamos de ver aí nos comentários, esse homem mau, malvado, que o mal faz parte da nossa vida, ele precisa abafar mais. Não digo desaparecer do uma hora para outra, para ele diminuir. E o homem novo, que é o bem, aparecer mais nas nossas vidas, acalmar as nossas tempestades, nos trazer paz espiritual, porque nós somos espíritos, nós não somos isso aqui. Nós estamos aqui, estamos vestidos nisso aqui, graças a Deus. Mas isso aqui vai ficar, o que vai levar conosco, o que vai seguir conosco? Esse esforço que nós estamos fazendo. E para a gente é o mínimo, mas para Deus é muito, porque nós, muito pior, nós já estivemos. A nossa caminhada vem de muito longe. Nós já fizemos muitas loucuras nas nossas vidas. Ou seja, as nossas imperfeições já foram numerosas, nós já estamos lá na frente. Visto que nós já caminhamos, se a gente for olhar para trás, só nessa reencarnação, se nós formos fazer uma avaliação de 15 anos de idade, para hoje, na nossa madureza, de 50 anos, né? Para cima, para baixo, mais ou menos. É verdade. Não quero entregar a idade de ninguém. A gente já mudou muito. A gente já trata nossos parentes com outro olhar. A gente já vê nossos familiares mais amorosos. O erro do outro a gente já não castiga tanto como castigava. Então, ou seja, a gente não julga tanto como a gente julgava. E o nosso trabalho é esse. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, estudando o Evangelho de Jesus, a palavra de Paulo, que foi um espírito que mais deu exemplo de renovação, para que nós possamos se vestir com essas palavras, trazer para dentro de nós, e esse é o nosso alimento espiritual, porque o nosso corpo físico, ele se nutre de alimento material, mas o nosso espírito ele precisa desse alimento espiritual, que essas palavras, que o Evangelho de Jesus, para vencer as dificuldades que nos aparecem. Se Paulo, contra o cristianismo, deu um exemplo de transformação, por que não nós? Não é de uma hora para outra, nós não somos tão fortes quanto Paulo, mas nós podemos, como é que diz? Nós podemos imitar Paulo, fazer algumas mudanças, alguns esforços, e lá na frente, talvez nas próximas encarnações, nós podemos chegar, onde chegou Paulo, chegou outros irmãos vitoriosos, mas a vitória não chegou de uma hora para outra, chegou de pequenos esforços, de pequenas lutas, de pequenas quedas, de muitas lágrimas. Paulo chorou, mas Paulo passou um ano lá, recolhido lá no deserto, para pensar, para refletir nos atos dele, para se renovar. E nós? Não é isso que nós estamos fazendo agora, esse momento de estudo, não é rever os nossos valores do homem mais, digamos assim, do homem velho que está dentro de nós. O que nós estamos fazendo é a transformação, só que é lenta. Por que é lenta? Porque, infelizmente, nós ainda estamos num planeta que nos atrai muito
as negatividades. Nós não temos muito, infelizmente, energias deletérias, energias, vibrações pesadas. E por nossa invigilância, por nós não orarmos e vigiarmos, como já foi falado muito bem aí, dona Gilda falou, nós caímos em tentações e vamos cair, mas as quedas sirvam de exemplo. Mas se nós orarmos, vigiar e confiar em Deus, nós vamos cair, mas vamos levantar muito forte, vamos levantar muito mais fortalecido, vamos levantar um vencedor de nós mesmos, porque a luta é nós conosco mesmo. Então, nosso cérebro precisa entender isso. Eu preciso mudar, eu quero mudar, eu quero me transformar. Não dá mais para ficar assim. Chega, estou cansado. E assim vai ser a nossa, está sendo a nossa caminhada e não pode ser diferente. Não sair do caminho reto, que é o quê? Deus, Jesus nos nossos corações. E assim, o Evangelho, ele é uma bússola. Quando as aflições chegar, quando nós cairmos, quando nós estivermos sofrendo, abrimos o Evangelho e pedimos a Deus inspiração, para a gente ver como ali traz alimento para a nossa alma, refrigério para o nosso espírito. Porque nós precisamos fortalecer o espírito. Cuidar do corpo, mas cuida do espírito, porque é nesse momento que o corpo está bonitão, saradão, lá a gente vai na academia, vai lá fazer todos os exercícios possíveis que é necessário, mas o espírito, como é que ele está? Será que ele não está faminto? Será que o espírito não está desnutrido? Será que ele não está depressivo? Então, nós temos que ter esse cuidado. O alimento do espírito é o quê, gente? É feijão, arroz, farinha, macarrão, carne, verduras, legumes, salada? Não. O alimento do espírito é prece, oração, evangelho no lar, meditação, recolhimento, caridade, amor. Esse é o alimento do espírito. Assim nós vamos nos fortalecer no corpo e no espírito. É fácil? Não é fácil, mas é necessário e é o que nós estamos fazendo, é o que nós precisamos continuar fazendo, não perdendo o foco. Progresso é o nosso destino. Eu vou falar uma coisinha só simples, porque eu acho que tudo já foi tão bem dito, senão a gente acaba ficando muito, né, repetitivo. Mas de tudo, quando eu estava fazendo um deverzinho de casa, né, dando uma leiturinha naquilo que o senhor passou, duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, em relação ao próprio Paulo, é interessante essa passagem que começa, né, a leitura, é o capítulo 3 de Colossenses, um negócio assim. Uma coisa que é interessante, que Paulo, ele não fundou essa comunidade, né, essa igreja. Essa igreja ela foi fundada pelos convertidos, né? E o que acontece? Ele não fundou e nunca visitou. Essa carta ela foi escrita na época em que ele já estava preso, né? E o que é interessante quando a gente lê esse capítulo 13, ele é muito lindo. Eu recomendo que quando vocês tiverem um tempinho, né, a gente leia, releia, porque ele serve de estímulo. E aí, resumindo, né, tudo isso que foi dito, o potencial de Paulo, o potencial de renovação nas palavras dele, o potencial de estímulo, é uma coisa que me chamou muita atenção, porque, como eu disse, né, essa igreja, né, de Colossenses, ela foi fundada por convertidos. E o que aconteceu? Até o próprio seu Lécio já falou isso no início. Eles estavam passando, o motivo dessa carta é que eles estavam passando por uma dificuldade muito grande de fé. E é isso que dá até origem, né? O que desvencilhou tudo, a palavra e a ação. O que acontecia? Eles estavam com muita divergência entre aquilo que se dizia e aquilo que se praticava, né? Então, era um povo tão complicado quanto nós ainda somos, e eles estavam muito naquela luta de usar ainda de rituais, coisas que, né, no entender do Paulo, já não se faziam mais necessárias. E é exatamente isso que a gente estuda também, né, da doutrina espírita. E essa exatamente era a divergência entre eles. Né? Uns achavam que devia continuar com algumas ritualísticas, algumas celebrações, algumas coisas, outros não. E eles estavam nessa luta, né, de fé, de crença, de descrença, em função dessas coisas. E a proposta de Paulo nessa carta é justamente de propor uma aceitação, uma compreensão daqueles que tinham
esse pensamento mais conservador de manter determinadas situações que não eram mais necessárias, daqueles que achavam que não era mais preciso nada daquilo. Ou seja, é exatamente o que a gente passa hoje ainda, né? É a gente tentar ter um olhar diferenciado para aquilo que nos envolve e também não se deixar levar pelas situações, ou pelo menos tentar. É curioso para você ver como é que a gente tem que tomar cuidado com tudo, né? Curioso que um pouquinho antes de começar a nossa reunião, eu me peguei exatamente nessa questão, porque eu ia ler novamente, né, aquele textinho que o seu Lécio passou, e aí peguei meu telefone, estava até comentando com o Fábio, peguei meu telefone, aí é aquilo, né? Ao invés de voltar o meu olhar para o texto que o seu Lécio passou, não. Eu fui pegar e jogar o meu olhar para o grupinho da família do WhatsApp, onde tem exatamente umas figurinhas que mandam umas mensagens que é tipo uma alfinetada, né? Para os teus pontos de vista que às vezes são divergentes. E aí o que acontece? Minutinhos antes da nossa reunião, qual é a proposta? Você tentar pacificar teu coração, tentar ficar tranquilo, né? De preferência, fazer até uma prece antes de começar a nossa reunião, exatamente porque a gente tem essa dificuldade. Mas não, a Elaine fez o quê? Foi ler a mensagem do tio, do tiozinho do WhatsApp, né? E já modifiquei a minha vibração. O Celeste até falou no momento da fala dele de vibração, e é uma coisa assim que a carapuça meio que serviu, né? Porque eu prometi para mim mesmo que eu não vou responder, o que já é uma pequena vitória, né? Prometi para mim mesmo que não vou responder, mas a vibração negativa fica, né? Então, assim, eu acho que é interessante que a nossa luta diária tem que ser em tentar se esforçar sempre para fazer diferente, né? Quando o Lécio falou que, seu Lécio falou que, quando perguntaram, né, se ele era cristão, ele disse que não. Sinésio, ele disse que não. Eu assim, é, super me identifiquei com essa fala dele também, embora eu concordo, né, com a Solidônia, que nós somos realmente cristãos porque a gente está no propósito, a gente está se esforçando, mas quando o Sinésio disse que não, é realmente pensando, eu acho, né, pensando nessas nossas falhas de cada dia, de que a gente ainda não conseguiu alcançar esse merecimento, né, de se intitular verdadeiros cristãos, porque a gente ainda não consegue imitar o Cristo, né? Muito menos imitar Cristo, e também não conseguimos imitar Paulo. Mas, para fechar a ideia que eu queria passar hoje, eu acho que a gente tem que procurar pensar sobre outro aspecto, é procurar aquilo que nos estimula, né? Então, assim, esse texto, né, esse tema, né, que o seu Lécio propôs, ele toca profundamente porque pega nas nossas vidas práticas, exatamente o que a gente precisa trabalhar, mas se você pega e lê esse capítulo que está na Bíblia, né, 3, da carta de Paulo, você vê que é um estímulo a você tentar fazer diferente. Ele fala do perdão, ele fala do entendimento, ele reconhece o esforço que é preciso ter, né, de cada um para poder tentar ser uma criatura diferente. Então, eu acho que a gente deve continuar insistindo, procurando leituras, evitando os grupinhos do WhatsApp, principalmente na hora errada, né? Tentar vigiar o que a gente fala, tentar e principalmente trabalhar o nosso pensamento, porque até a fala é uma coisa que você tem um pouco mais de facilidade de dominar, né? Porque é aquilo que aparece para todo mundo, né? Aquilo que você diz é o que aparece. Então, às vezes eu posso estar falando alguma coisa muito legal e o meu coração está escuro, né? Mas a gente tentar se esforçar a doutrinar um pouquinho mais as nossas vibrações, o nosso pensamento, que é o que vai fazer de dentro para fora a mudança acontecer, né? Que por fora é muito mais fácil você dar uma disfarçada, né? É que nem na aparência, né? Você pode ser feio que dói, mas aí você bota uma maquiagemzinha, um batonzinho, dá uma mexidinha no cabelo, deu uma tapeada, né? A mesma coisa no nosso interior, mas de que adianta se o que está lá dentro não está ainda de acordo? Eu acho que o esforço diário de cada um de nós tem que ir nesse sentido, né? Com paciência, um passinho atrás do outro, reconhecendo que um dia a gente vai conseguir, outro dia a gente não vai, mas permanecer na tentativa, né? Porque realmente nós somos aprendizes, né?
E o adolescente tem hora que tira nota boa, tem hora que tira nota ruim, isso aí não tem jeito. Agradecer a Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por mais esse dia de estudo, de harmonia entre nós, os estudiosos da doutrina, embora ainda precisamos caminhar muito, Deus está sempre nos amparando. Jesus Cristo, nosso modelo e guia, que junto com os seus apóstolos estão trazendo a mensagem para nós, nossos mentores, nossos anjos guardiões, que sempre nos amparam, com amor e carinho e bondade. Pedimos, aproveitando essa oportunidade, pelo nosso planeta, que passa por uma situação difícil, que nós possamos nos unir cada vez mais em prol dessa pandemia que ainda insiste em permanecer junto de nós. Sabemos que existe o controle, que Deus está no controle. Nós pedimos, acima de tudo, compreensão de cada um de nós, para que possamos passar por essa situação com tranquilidade, com amor, com mais união, com mais boa vontade. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre e nos dê paz para continuarmos a nossa caminhada. Uma boa semana, um bom domingo para todos. Em nome de Jesus, agradecemos.